Olá! Você quer visitar lugares com uma reputação sinistra e testar seus nervos? Você não precisa ir a lugar nenhum. Isso porque hoje você irá conosco para uma floresta amaldiçoada, uma cidade abandonada por pessoas em circunstâncias misteriosas e um monte de outros lugares assustadores. Vamos lá. Costa dos Esqueletos. Imagine a seguinte situação: seu navio encalhou nesse lugar. À primeira vista, esta praia pode parecer um bom lugar de descanso, mas acredite, você não vai querer ficar aqui nem mesmo por um dia. O sol é escaldante, as rochas são intransponíveis, falta água doce e não há nenhuma alma viva por centenas de quilômetros ao redor. Essa parte do deserto da Namíbia não é chamada de Costa dos Esqueletos por acaso. A corrente fria cria uma névoa densa no mar, fazendo com que encalhar por aqui seja extremamente fácil. Milhares de navios foram feitos prisioneiros dessas áreas. O último deles naufragou em 2018, ou seja, a tecnologia moderna não serve para nada aqui. E se alguém tiver o azar de cair nessa armadilha, permanecerá nela para sempre. Os altos penhascos separam a vítima do resto do continente e a única saída é caminhar dezenas de quilômetros por dunas e pedras. E aí, já desistiu de passar as férias aqui? Porta do Inferno. Há uma cratera no deserto de Karakum, cujo brilho pode ser visto a centenas de quilômetros de distância. Tanto de dia como de noite, línguas de fogo surgem do abismo e tudo o que cai ali está condenado à morte. Os moradores da vila de Darvaza chamam esse abismo de o portal para o submundo. Na verdade, ele nem deveria existir. O que aconteceu aqui foi que, certa vez, uns geólogos estavam fazendo simples escavações aqui, mas algo deu errado. O resultado disso é que a terra na parte inferior da cratera queima continuamente há mais de 50 anos, e muitas lendas misteriosas estão associadas a esse fenômeno. Durante muito tempo, o governo local não quis reconhecer a Porta do Inferno como um destino turístico. A própria vila de Darvaza chegou a ser demolida em 2004. Talvez seja apenas uma coincidência, ou talvez, vai ver, eles estão tentando esconder a terrível verdade de nós? Púlpito do Diabo. Um desfiladeiro em algum lugar na fronteira da Escócia. Penhascos altos, cobertos de musgo, raios de sol esparçosos e um riacho vermelho sangue fazem deste o local ideal para a gravação de um filme de terror assustador. No entanto, as antigas lendas sobre o Púlpito do Diabo podem ser mais assustadoras do que qualquer filme de terror. Dizem que não é por acaso que esse riacho vermelho apareceu. Foi dessas rochas que Satanás pregou aos seus asseclas e onde os druidas traziam sacrifícios aos deuses antigos. Mas durante o dia, a névoa se dissipa e o desfiladeiro sinistro se transforma em um pitoresco cantinho perdido. E até mesmo a cor incomum da água acaba sendo fácil de explicar. Ela adquire essa tonalidade por causa do arenito vermelho. Mesmo assim, não aconselhamos não levar as antigas lendas a sério. Hotel Fantasma. Bali é considerada uma ilha paradisíaca, mas também possui seus próprios lugares misteriosos. Por exemplo, um enorme hotel que está sendo lentamente consumido pela selva. Mas quem, em sã consciência, abandonaria um edifício completamente novo em um resort tão popular? Acredite, eles tiveram motivos para isso. É possível que o dono tenha sido amaldiçoado e ele nunca tenha conseguido concluir o projeto. Alguns locais dizem que o hotel chegou a abrir, mas depois de alguns dias, todos os funcionários e hóspedes desapareceram sem deixar vestígios. Outros têm certeza de que os construtores perturbaram os espíritos malignos. Segundo rumores, fantasmas e pessoas estranhas ainda são frequentemente vistos nos corredores escuros do hotel. Por isso, ninguém tem pressa em restaurar este luxuoso edifício. Torre do Diabo. Esse penhasco alto de pedra no meio de colinas baixas no Wyoming parece um pouco assustador logo de cara. As primeiras coisas que vêm à mente são algum obelisco antigo misterioso ou construções alienígenas.
Na verdade, o nome Torre do Diabo surgiu devido a uma tradução incorreta do nome indígena deste lugar. Os povos originários reverenciavam essa rocha e acreditavam que os sulcos das encostas foram deixados por um enorme urso que viveu por aqui. Portanto, eles a chamavam de Casa do Urso, mas os colonos interpretaram mal esse nome. No entanto, ninguém sabe o que se esconde de nós dentro desta rocha. Portanto, talvez seja melhor não descartar a opção de um quartel-general de extraterrestres. Canyon do Diabo. A impressão é que é mais ou menos assim que a Terra se parecerá se um apocalipse nuclear ocorrer. Este é o Canyon do Diabo. É assim que se chama essa cratera no meio do deserto no Arizona. As tribos indígenas acreditam que um dia o Deus do Fogo desceu do céu e criou este enorme buraco. Suas lendas não estão tão longe da verdade, afinal a cratera foi realmente formada por um corpo celeste. Um meteorito foi um dos golpes mais poderosos da história do planeta. Seu poder foi 1000 vezes maior do que a explosão da bomba atômica em Hiroshima. Ainda bem que o meteorito caiu no deserto e não em alguma parada de povos antigos. Vai saber como o curso da história teria mudado. Poços maçônicos. Os maçons nos deixaram muitos mistérios e aqui está um deles. Esses poços estão localizados na propriedade de um ex-membro da ordem, mas eles não foram criados para coletar água. Parece assustador, né? De acordo com uma das versões, as escadas em espiral eram usadas pelos maçons para uma cerimônia de iniciação. Há uma passagem no fundo do poço que o conecta a um complexo sistema de cavernas. A distância entre os degraus, a altura dos vãos, a profundidade do poço, cada centímetro aqui simboliza alguma coisa. As 9 plataformas, por exemplo, representam os 9 círculos do inferno da Divina Comédia de Dante. Depois dessa explicação, não ficamos com muita vontade de descer, não. Cidade dos Mortos. Existe um vilarejo bastante incomum no Cáucaso. Ele está localizado em um lugar pitoresco, mas você não vai querer conhecer os moradores locais. Dentro dessas casinhas, há quase 10.000 corpos enterrados. A antiga necrópole foi construída na Idade Média e desde então os moradores locais deixaram lá os corpos de seus parentes falecidos. Não é por acaso que ela é chamada de Cidade dos Mortos. Os colonos acreditavam que quem a visitava nunca voltaria com vida. A crença surgiu no século XVIII, quando pessoas infectadas com a peste iam por vontade própria até a cidade para enfrentar seu destino por lá. Devido às superstições, os locais preferiram ir para longe deste lugar há alguns anos. Talvez não devêssemos ficar por aqui por muito tempo também. Floresta do Suicídio. Antes de entrar nesta floresta, você não encontrará placas pedindo para não fazer fogueiras. Em vez disso, você será avisado de que a vida é o maior presente. Cada ano, de 30 a 60 pessoas vão para esses matagais para nunca mais voltar. Aqui você pode encontrar cordas ou roupas abandonadas em todos os lugares. Mas mesmo sem esses itens, a floresta parece muito assustadora. Os habitantes locais têm certeza de que essas árvores absorvem as energias negativas, então mesmo uma pessoa completamente feliz pode pensar em algo terrível estando aqui. Não recomendamos que você teste esta teoria na prática, por isso é melhor olhar para este bosque somente através do monitor mesmo. Lanória. A cidade abandonada de Lanória, no deserto do Atacama, não parece muito memorável, mas seu cemitério é um caso à parte. Antigamente, o trabalho escravo fervilhava aqui e os trabalhadores trabalhavam nas minas até o último suspiro. Nem mesmo as crianças escapavam deste destino. Portanto, há muitos túmulos no cemitério local, talvez até demais. E imagine só, alguns dos túmulos estão abertos. Não é nenhuma surpresa que, segundo as lendas, as almas dos mortos ainda não encontraram paz. Por isso, os turistas costumam ouvir choro de crianças ou sussurros quase inaudíveis aqui. Os residentes locais não chegam perto de Lanória nem sob ameaça. Só algumas pessoas radicais decidiram passar a noite aqui. No entanto, não sabemos o que aconteceu com eles depois. Luzes de Marfa.
Caminhando no deserto, perto da cidade de Marfa, no Texas, você pode se deparar com essas luzes estranhas. Elas não se parecem com faróis de carro nem de avião. Além disso, podem fazer as piruetas mais inimagináveis. Os cientistas quebram a cabeça tentando entender o que é isso há várias décadas, mas nunca chegaram a um consenso. Será que encontramos uma base alienígena acidentalmente? Algumas pessoas acham que isso são balões de gás natural, enquanto outras têm certeza de que é apenas um reflexo das luzes dos carros que passam. Mas a primeira evidência das luzes de Marfa apareceu muito antes da invenção do primeiro carro. Enquanto os cientistas sofrem para resolver esse mistério, só resta criar nossas hipóteses. Sanatório de Valongo. Você gostaria de passar por um sanatório abandonado nas montanhas de Portugal? Este edifício dos anos 50 já parece sinistro de cara, mas sua história é capaz de fazer você se mexer nervosamente na cadeira. O hospital foi projetado para 50 leitos, mas durante os anos de epidemia de tuberculose, até 350 pacientes foram acomodados aqui. Os médicos não tinham tempo de cuidar de todos os pacientes, por isso muitos deles morreram nos corredores do sanatório. Devido à má reputação do lugar, os portugueses raramente vêm aqui e desencorajam os turistas de visitar esse local cruel. Os fãs de edifícios abandonados encontram aqui não só paredes pichadas, alguns deles veem fantasmas e até ouvem pessoas tossindo atrás das paredes desgastadas. Mansão em Winterbourne. Hoje em dia, casas mal-assombradas são um clichê, mas agora vamos mostrar um lugar que superará qualquer roteiro de filme de terror. O que você acha dessa vista? Esta é uma mansão abandonada em Winterbourne, nos Estados Unidos. Em algum momento, os habitantes desta casa viviam felizes, mas agora ela só causa medo nos corações dos visitantes. Por algum motivo, os vândalos locais não tocaram nos móveis e em alguns utensílios domésticos. Os livros ainda estão nas prateleiras e as roupas estão penduradas nos armários. Você acha que os saqueadores ficaram com medo de perturbar os guardiões desta mansão? Seja como for, isso melhora significativamente o visual de toda a propriedade. Anjo Negro. O cemitério de Iowa City não é diferente de milhares de outros, mas tem um monumento que não se parece com uma lápide padrão. Este anjo negro parece estar dizendo: rapaz, saia daqui e saia o mais rápido possível. Provavelmente à noite ele ganha vida e sobrevoa a necrópole em busca de almas perdidas. Não, sério, quem teve a ideia de instalar uma estátua preta? Na verdade, a figura foi fundida em bronze, mas devido à chuva e ao tempo, ela oxidou e ficou preta. Não é de admirar, afinal, aparentemente o anjo tem mais de 100 anos. Mesmo assim, aconselhamos você a ficar longe dele, vai saber, né?